Bom dia, pessoal, está começando mais um jornal EQS, o jornal Eu Quero É. Então vamos falar um pouco sobre a escravidão no nosso assunto de hoje. Por isso trazemos o especialista em escravos negros e na preconceito racial, Paulo Huck. Valeu, Tainha, velho, zagueiro. Então vamos falar um pouco sobre a escravidão, suas origens e por que ela afeta hoje no preconceito racial, na exclusão social de nossos irmãos, os negros. Então, muito obrigado mais uma vez, prazer estar aqui. Valeu, Tainha, zagueiro. Fica em cima direto esse menino. Então vamos falar um pouco sobre a escravidão. Paulo Huck, fala um pouco sobre a história da escravidão. Bom dia a todos. Ao falarmos de escravidão, é difícil não pensar nos portugueses, espanhol e ingleses que superlotavam os porões de seus navios de negros, colocando à venda de forma desumana e cruel por toda a região da América. Mas a escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo africano. Ela vem desde os primórdios da nossa história, quando os povos vencidos em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Podemos citar como exemplo os hebreus, que foram vencidos como escravos desde o começo da história. Então, o que o Paulo Huck traz a gente aqui sobre a história da escravidão é sobre como os negros eram trazidos para o Brasil, nos tubeiros. E também um pouco sobre a história de como surgiu a escravidão. Não vem apenas de 1500 para cá, como muitos acham. Já vem desde muito tempo atrás, de época de guerra, os escravos de guerra, os escravos por dívida. Por exemplo, os hebreus, como já foi citado, que foram escravizados ao fugirem de suas terras e irem ao Egito. Então, fala mais um pouco, Paulo Huck, sobre a escravidão no Brasil. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizá-los como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar. No Nordeste, os comerciantes de escravos portugueses vendiam os escravos como se fosse mercadoria aqui do Brasil. Fala aí, comenta um pouco aí, Tainão, zagueiro. Então, pessoal, falando um pouco sobre o jornal, como já foi citado aqui pelo nosso amigo Paulo Huck, ele falou um pouco sobre a escravidão no Brasil, como os negros eram tratados, como eram humilhados e como foram trazidos ao Brasil. E lembrando, esse transporte era feito da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes até mesmo de chegar no Brasil. É muito triste até falar isso, né? Eram tratados de forma desumana, colocados um em cima do outro para vir aqui no Brasil, pegavam doença, acabavam sendo até humilhados sexualmente. É muito triste falar isso, né, Paulo? É isso mesmo. Então fala mais um pouco. Eu vou falar sobre a vida dos negros após a abolição da escravidão. Se a lei deu liberdade jurídica aos escravos, a realidade foi cruel com muitos deles. Pois sem moradia, condições econômicas e assistência dos estados, muitos negros passaram por dificuldades após a liberdade. Muitos não conseguiram empregos e sofriam preconceito e discriminação racial. A grande maioria passou a viver de habitações de péssimo estado e a sobreviver de trabalhos informais e temporários. Agora eu vou passar aqui para Tainão, zagueiro, que fica em cima direto esse menino. Fala aí, Tainão, sobre isso. Comenta um pouco aí sobre isso. Então, pessoal, o nosso Paulo Huck falou como eram tratados e como surgiu o preconceito no Brasil, não é, Paulo? É isso aí. O Huck falou aqui que o Brasil tem preconceito desde essa época, quando ele cita que os escravos, depois de sua liberdade, alcançarem tal fato, ainda eram humilhados, maltratados. Muitos foram morar em casas, em habitações desumanas. É muito triste falar isso.
Então, até hoje os negros são maltratados, esquecidos, humilhados por nós. E outra coisa, tudo a liberdade dos negros só aconteceu porque os negros também reagiam à escravidão. Buscando uma vida digna, foi comum as revoltas na fazenda em que grupos de escravos fugiam, formados na floresta e tem um famoso quilombo, né? Fala aí. Sim, não podemos esquecer. Eram as famosas resistências à escravidão. O Quilombo dos Palmares, como foi conhecido na região aqui do Nordeste, teve aproximadamente 20 mil quilombolas, não é, Hulk? Então, foi a maior resistência que os negros conseguiram fazer aos brancos, onde tentaram, conseguiram vencer muitas guerras entravadas contra os portugueses e acabaram alcançando muito prestígio, até o seu final com a morte de Zumbi dos Palmares. Mas não vamos terminar agora. Tenha calma, pessoal, fica ainda no seu sofá, que vamos à matéria sobre Nego Bom, um cara decente, um cara inteligente, que infelizmente foi mais uma vítima da escravidão, um negro excluído pela sociedade, esquecido e que acabou tendo que buscar a vida do crime com uma forma de viver. Não saia daí. Então não saia daí. Valeu, pessoal. Vamos à matéria. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique e este é o jornal EQS. Eu quero hoje eu estou aqui diretamente da delegacia do negro em Cochichola e hoje eu vou mostrar um caso de um negro que foi preso acusado de vários crimes. O nome dele é Nego Ruim. Nego Ruim não, meu irmão, Nego Bom. Senhor Nego Bom, o que é que você tem a dizer em sua defesa desses crimes que você cometeu? Não tenho nada a falar, meu patrão. Mas isso é verdade? Você cometeu todos esses crimes? Tá aí, né? Fazer o que é verdade, então. Estão me acusando. Mas você sempre teve essa vida de ladrão? Né? A vida nos ensina assim, mas desde criança nunca tive oportunidade de nada. Entrei na vida do crime assim logo cedo, tá? Você sempre teve oportunidade de emprego? Que já viu ladrão ter oportunidade, meu velho. O negócio é roubar, tá ligado? É o comando. E devido à sua cor de pele, você sempre sofreu grandes preconceitos? Hoje tá por fora. Qual nega aí que nunca sofreu? Infelizmente é a verdade que tem em nossa vida, em nosso Brasil. Mas conta um pouco de sua história agora. Tome, fica aí com o microfone. O que eu tenho a falar, porque eu fui uma criança assim que nunca tive pai e mãe, meu pai e minha mãe morreu, tá ligado? Aí, sabe como é, né? Fui criado pela vida, tá ligado?
Mas entrei na vida do crime logo cedo assim com 10 anos. Comecei a vender as paradas, roubar. 15 anos assumi a boca de fumar, tá ligado? Aí dos 15 pra lá, meu velho, o negócio tava feio, tá ligado? Não, oxe, mas. Aí o negócio não prestou mesmo. E tô aqui, tá ligado? Pagando pelo que eu fiz. Oxe, mas, não é não? Ei, mais massa o seu microfonezinho. Bora, não mete não. Mas. Bem, essa aqui é mais uma triste história de um negro, como muitos outros desse país, que sofre preconceito, e é muito triste isso. Meu nome é Paulo Henrique, correspondente do jornal Eu Quero É Sexo. E o meu é nego bom, meu patrão. Chega! Voltamos com esse fato lamentável. Nego bom, né, Paulo, que você entrevistou agora. E ele mostra sua história, que não teve a oportunidade de trabalhar, que não teve a oportunidade de viver, que teve que entrar no mundo do crime. Um fato lamentável, com 15 anos ele já era o dono da boca. Bem, como vocês podem ver, muitos negros ainda hoje sofrem preconceito e são discriminados devido à escravidão que vem desde antigamente. E isso é um fato que tem que mudar. Fala aí, Raia. Então, obrigado pessoal pela sua atenção. Esse foi mais um jornal EQS. Eu quero é sexo. Então, semana que vem voltamos falando sobre a homossexualidade com um especialista em homossexuais, o Wallace Mendonça, conhecido como Pequeno. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção. Valeu, coraçãozinho, Hulk. Valeu, pessoal.